falarmos de Oeiras, né? E dessa expectativa que se avizinha, que é o pleito eleitoral, o processo eleitoral. E a cidade já se... Aliás, Oeiras, ela tem uma característica que eu acho que... As pessoas dizem que hoje está bem ampliada essa característica, mas eu acho que Oeiras é bem mais forte nessa característica de não ter o recesso nesse processo. É fazer que nem meu pai. É entiriço, né? É entiriço. Enfim, doutor Carlos, muito bom dia, satisfação em poder conversar contigo. Percebe-se que na última fala nossa aqui nesse programa, veio muita cobrança das pessoas de que alguns assuntos não ficaram bastante explorados. E aí, essa vinda do senhor hoje exatamente vai tocar nesses assuntos para que se possa esclarecer de fato todas aquelas coisas que porventura deixamos de tocar na nossa última fala. Nosso bom dia. Bom dia, Cleto. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Primeiro da Capital. É com satisfação que, mais uma vez, eu venho aqui aos estúdios para conversar sobre fatos, desdobramentos, projeções, enfim, esclarecimento. Porque com a verdade à frente, tudo fica mais de forma higienizada, os fatos, pela fortaleza dos argumentos. Doutor Carlos, há uns 15 dias, quando o senhor esteve aqui falando sobre diversos assuntos relativos à política local, especialmente focalizando a disseminação da falsa notícia, segundo a qual o pré-candidato a prefeito de Oeiras, Ícaro Carvalho, da coligação que já está selada do PT com o MDB, em breve será selaremos, aliás, e será que ele seria então o vice da pré-candidatura do Ailton Alves Filho, filiado ao Solidariedade. Ou seja, existe essa expectativa ou não existe essa expectativa, ou eu não vou chamar expectativa, eu vou chamar possibilidade, né? Eu queria que o senhor pudesse discernir todo esse contexto aqui para que a gente possa absorver melhor essa temática, porque muita gente está dizendo... Que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Une ou não une? Ailton é vice de Ícaro, Ícaro é vice de Ailton. São essas coisas que se pergunta no dia a dia. Bem, eu não posso dar uma resposta peremptória, objetiva, e nem tenho credenciais para tanto. Mas é preciso que se faça um cotejo dos fatos havidos, principalmente no mês de outubro, para se ter uma compreensão exata do que foram esses desdobramentos, o que estamos vivenciando até hoje. Bem, historiando, é preciso que se diga que o Ailton Alves Filho foi candidato a prefeito de Oeiras em 2020 e, naturalmente, o seu nome ficou badalado junto à população, teve uma boa performance eleitoral naquele momento de pandemia, disso, daquilo, outro. O certo é que o seu nome sempre foi ventilado como candidato a prefeito de Oeiras, filiado que era pelo MDB, liderado pelos irmãos Tapidis, Mauro e José, e sempre com a perspectiva de coaptar as tendências oposicionistas da cidade, formar uma frente de oposição. E o partido já que estava em tratativas era o PT, uma vez que se repetiu essa coligação, e estava tudo selado para que o Ailton fosse o candidato a prefeito e o Ícaro a vice-prefeito.
Até então não tinha um surgimento de uma causa, de uma condição. Isso estava selado, resolvido, sem nenhum problema. Inclusive, está tão selado que quando, sabemos todos, o Ailton, ele é um cidadão que, como todos nós, temos nossas inquietações, temos as nossas decepções, mas um líder pode ser tudo, o líder só não pode desistir. E ele sempre, em momentos outros e ocasionalmente, de forma repetida, sempre nos colocava essa situação de desistência, em qualquer situação, qualquer coisa, vou desistir. Não, peraí. Mas isso era um crescente que era preocupante. Então, no final de junho do ano passado, aqui nesta emissora, inclusive com sua presença, o Ailton se apresentou ao público da nossa cidade, lançando-se candidato a prefeito, tendo participado da mesma entrevista o Ícaro Carvalho na condição de vice-prefeito. Naquele momento que antecedeu a esse lançamento, muitos diálogos foram mantidos junto ao PT e demais outras lideranças, e ficou certo de que, se a Ailton desistisse mais uma vez, o Ícaro só aceitaria ser candidato vice dele se ele desistindo, ele o apoiaria. E isso foi selado mesmo, é fato indiscutível. Pois bem, isso lá em junho. O tempo vai passando e quando chegou no outubro, tão devastador, digamos assim, momento em que façamos justiça, relembremos os fatos. No dia 6 de outubro, diversas correntes oposicionistas estiveram reunidas a pedido do próprio Ailton, em sua residência, no momento que foi discutido vários assuntos, foi questionado muitos pontos, e todos as correntes das lideranças partidárias hipotecaram solidariedade ao nome de Ailton. Pois bem, acontece que nas suas agruras, nas suas meditações, o Ailton achou por bem de desistir. E a primeira pessoa que ele fez esse comunicado, uma vez que foi ao governador Rafael Fontelli. Mesmo porque, já no início do ano passado, o próprio governador, compreendendo o cenário político de Oeiras, o chamou, convidou para ir no Palácio de Karnak e ratificou o seu apoio à candidatura do Ailton. Isso é fato. Inclusive, teve reunião uma certa feita, uma certa noite, eu não sei bem o horário, lá no Karnak, com todas as lideranças oposicionistas que dá apoio a Ailton. Pois bem, a reunião que confirmou, ratificou o apoio de todas as forças oposicionistas foi no dia 6 de outubro, e no dia 11 de outubro, o Ailton, ele passou uma mensagem para o governador nos seguintes termos. Ouçam bem o que foi dito por Ailton ao governador, mensagem essa que foi
encaminhada para outras pessoas também, não é um assunto privado só entre governador e Ailton. Veja o que Ailton falou. Há tempo tenho buscado viabilizar minha luta, a minha provável campanha. Busquei adesões, busquei o povo, mas não tive o prestígio, respaldo que julgava merecedor e necessário para formatar a minha campanha. Não consegui resolver integralmente as adesões dos vereadores. Estamos a 1 ano da eleição. Era o prazo que planejei para termos algo de mais concreto e vislumbramos uma campanha vencedora. Não aconteceu. O senhor foi taxativo que, se titubeássemos, não seríamos candidato. Mas não vejo outro caminho senão este. Por falta de prestígio, de empoderamento, de acolhimento, só me resta declinar desta luta. Agradeço o que foi feito, se puder resolver o restante, pois resolvi do meu, agradeço. Seguirei suas orientações quanto ao candidato que for escolhido. É isso. Então, o que sucedeu-se? Totalmente diferente do que foi dito aqui. Uma vez que, no dia 17 de outubro, o Ailton enviou para a imprensa regional uma nota com os seguintes termos. Oeirenses, há algum tempo, desde a campanha de 2020, venho caminhando, dialogando e buscando o fortalecimento da oposição de Oeiras. Tivemos uma votação expressiva, demonstrando a insatisfação e o desejo de mudança. O grupo de 2020 cresceu, consegui adesões de grandes lideranças para somar a nossa luta em 2024. Recentemente, em entrevista à Rádio Primeira Capital, que eu acabei de me referir, declarei minha pré-candidatura a prefeito de Oeiras. No entanto, além de homem público, político, sou essencialmente um profissional médico que vive da medicina e a qual tenho grande responsabilidade. Dedicar-se à política e à medicina tem se tornado algo difícil de equilibrar. Sendo assim, tomei a difícil decisão de renunciar à pré-candidatura a prefeito de Oeiras. Permanecerei nas trincheiras ao lado daqueles que venho lutando. Entendo que existem outras formas de trabalhar pela minha cidade e meus conterrâneos, Dr. Ailton Alves. Essa foi a nota que foi espalhada. Isso aqui foi uma verdadeira bomba. Um hecatombe havido, não apenas em nível municipal. De uma repercussão estadual, regional. Porque o cidadão que já tinha o seu peso político, e ele, evidentemente, que Ailton possui seu poder político como cidadão, como médico, pessoa engajada na sociedade, ninguém pode tirar o mérito de ninguém. Mesmo assim, com o apoio de todos os segmentos oposicionistas que ratificaram, mas expressamente na casa dele no dia 6 de outubro. Aí no dia 11, ele envia um comunicado desistindo do governador e sabendo, tinha sido alertado pelo próprio governador, como ele diz. O senhor foi taxativo, se titubeássemos, não seríamos candidato. Ele diz isso para o próprio governador. Então, essas palavras, esses escritos,
partiram única e exclusivamente do próprio Ailton. Agora, você pode fazer uma releitura de tudo que é dito aqui nesse comunicado, que não convém, não estou aqui para imiscuir assunto detalhe por detalhe. Mas o que vale aqui mesmo para valer é dizer que agradeço o que foi feito. Se puder resolver o restante, pois resolvi o meu, agradeço. Seguirei suas orientações quanto ao candidato que foi escolhido. No momento em que, no dia 17, ele emite essa nota, de imediato, o governador foi ouvir as lideranças políticas do PT, as lideranças karnakianas. Foi quando o governador teve contato com o Ícaro, que gostaria que ele fosse o candidato. E ele, Ícaro, topou a parada. Chamou Tapiti Neto, Mauro, para dizer os novos rumos da política local. E Tapiti, que era tido como um traidor que iria passar as pernas, desmanchar os castelos de sonho do Ailton, se permanecesse no MDB. Tapiti, que tinha toda a confirmação de todas as lideranças de que o nome seria Ailton, Tapiti não tinha outra opção a não ser apoiar um candidato do PT, no caso, o Ícaro. É evidente que o Ícaro não é uma pessoa assim, fora de cogitação. Era um nome natural. Olha, ele servia para ser candidato a vice, por que não pôde ser candidato a prefeito? Mas aí apareceram e começaram a se revelar o caráter, as intenções das pessoas. Isto é, quando o Ailton, que tudo que fez aqui é meramente uma mise-en-scène, jogo de cena, e ele, porque quis e tem seu direito, criou um outro partido político para dar cabo às suas pretensões, criando o que foi o Solidariedade. Mas o problema não é ele sair de um partido para outro para se candidatar. Isso é de somente importância. O que não é aceitável, nem é crível, que queira pregar uma informação mentirosa de que Tapiti estava criando um ambiente de safadeza com o próprio Ailton. E botando a culpa desses fatos a Tapiti Neto, a Mauro e tantas outras lideranças do MDB. Ora, isso é preciso ser desfeito, desconstituído. Não se pode permitir que essa desinformação vá sempre sendo levado ao conhecimento da população que não sabe de detalhes. E é por isso que, diante da nossa entrevista há 15 dias atrás, tenho sido procurado para as pessoas me questionando um assunto ou outro. Você mesmo tem sido questionado nesse sentido. Por isso que eu vim aqui para mostrar esses fatos e cada um fazer o seu juízo de valor. Doutor Carlos, tem uma outra coisa que é importante que se diga, porque os dissidentes do MDB e outras forças oposicionistas pregam que os tapitis, ou seja, Mauro Tapiti,
de José Tapiti Neto, são cartas fora do baralho e que em nada acrescentam no pleito eleitoral que se avizinha. Quais são as suas implicações nesse sentido? Olha, as pessoas hão de convir que a vida é dinâmica, é passageira. O MDB, que teve em 2020 o Ailton como candidato, e pelo longo lapso temporal de liderança exercida por Tapiti e por Mauro, Ailton seria naturalmente o sucedâneo de toda essa liderança do patrimônio eleitoral dos conhecidos tupamaros. É isso, a vida é dinâmica. Acontece que há sempre os espíritos de porco a azucrinar, mal orientar as pessoas. O senhor está dizendo que o Ailton pode ter sido influenciado por esses que o senhor chama de espírito de porco? Exatamente. E também é compreensível que ele queria mesmo criar esse chafurdo que criou e que está tendo desdobramento até hoje. A pessoa, para se projetar, para manter sua liderança, tem que ter responsabilidade. Agora, dizer que chegou a esse ponto culpando a falta de prestígio, de espaço partidário junto ao MDB, isso é uma distância totalmente incrível, porque claro que o Ailton tinha sim, teve todo o respaldo, não apenas do MDB, como também em nível estadual. O governador estava dando apoio a ele. Ele que brincou, chafurdou o ambiente. E isso, o que a gente faz, a gente tem que assumir. Aquilo que a gente diz, escreve e pratica, tem que ser baseado na verdade e assumir as suas consequências. Então, o que se vê mesmo, para se projetar o nome de Ailton diante desse contexto que ninguém esperava, é a propaganda negativa contra as lideranças do MDB, personificada em Tapiti Neto, e Mauro e tantos outros. A dizer que os Tapiti não tem mais influência, não tem mais interesse em estar na vida pública, participar da refrega eleitoral. Olha, isso é um jogo baixo. Chegou até mesmo uma certa figura raivosa a dizer que os Tapitis e companhia eram uns dinossauros. Ora, brincadeira, né? Isto é, são os paquidermes, são pessoas fora do momento, pessoas devidamente sem crédito nenhum, sem nada a apresentar. Olha, isso é uma desmoralização, isso é uma humilhação, isso é mais do que isso. É plantar desinformação, fake news. Todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem seu valor, então a gente tem que reconhecer o valor de cada um. A vida na sociedade é plural.
cada um tem seus segmentos, todo mundo tem a sua maneira de como colaborar. Agora, dizer que o MDB, as suas lideranças, estão atrasados, deficitárias, que nada tem mais o que oferecer, nada, então mesmo implicitamente dizendo que nada fez pela população, jogar mesmo a população contra Tapiti e Mauro. Isso é uma campanha sórdida que está acontecendo desde outubro e continua a se propagar ainda hoje. Deixa eu perguntar aqui para o doutor Carlos. Onde entra a ação da Assembleia Legislativa? Onde entra a ação do deputado e presidente daquela casa, daquele parlamento, Franzé Silva? Bem, olha, todo mundo tem o direito de querer traçar o seu caminho. O deputado Franzé Silva, ele, presidente da Assembleia, tem suas pretensões de ser candidato a deputado federal. Legitimamente é um propósito dele. E aqui em Oeiras, ele achou um momento de querer fincar uma base visando a eleição para deputado federal. Porque, naturalmente, as pretensões naquele momento tornar-se-iam uma certa fragilidade por uma das partes? Olha, aí a visão do Franzé nesse sentido? Veja bem, é evidente que as lideranças do PT e do MDB tinham apalavrado com Ailton de que, sendo eleito, o deputado federal que ia se apoiar seria Dr. Francisco Costa, do PT, e de Castro Neto, do MDB. Agora surgiu a figura do Franzé. Natural que um cidadão que é candidato, ele quer captar mais lideranças, mais apoio, isso é natural. E se aproximou do Franzé. Não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. O problema é que as coisas para acontecerem, quando você está casado, quando você sela um acordo, qualquer modificação naquilo que é apalavrado, no contrato verbal, que em política é preciso ter vergonha na cara. Previamente, poderia ter havido um entendimento em todas as lideranças, mas não toma uma decisão unilateral de dar esse apoiamento a Franzé. E Franzé, evidentemente, é uma força viva. Poderia se perfeitamente compatibilizar dentro do quadro político. Se desbanda para o Franzé, não comunica nada a ninguém, e depois de promover esse pacto exclusivo, se é que é exclusivo como o Franzé, não comunica e procura e fica esperando que aquele que foi abandonado, relegado por uma nova visão do ajuntamento partidário que existe agora em Oeiras, eu repito, ajuntamento partidário, quer que todo mundo, o PT e o MDB, venham, se acoplem num vácuo para apoiar isso. Não dá. Você tem que ter uma coisa certa na vida, de nem tudo que a gente quer a gente consegue. Porque isso tudo passa por sentimentos. E sentimentos é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, o que houve foi a cooptação do Franzé
com demais lideranças oposicionistas aqui, objetivando as suas pretensões que são legítimas, mas que de forma para anular as pretensões e os propósitos dos outros. Olha, tudo era perfeitamente resolvível. Eu me lembro que em 78, aqui em Oeiras, na campanha eleitoral, Juarez e o grupo partidário aqui do MDB apoiou Hugo Napoleão, Ludgero Raulino e um outro que eu estou esquecido. Então, tudo. Agora, mesmo recentemente, o grupo Boca Preta apoiou Margarete Coelho e apoiou o Átila Filho, né? Então, tudo isso poderia ser resolvido dentro de conversa, participativo, com entendimento, e não tomar uma decisão unilateral e quer que exigir que os outros venham se juntar por gravidade. Aí não dá, né? Assim, é preciso que as pessoas comecem a refletir para conhecer a verdade, os fatos e tomar a decisão que bem aprouver. Olha, chegou um ponto de um ventríloco ailtista dizer nas redes sociais, olha, nós estamos com 16 anos na luta da oposição e agora Tapiti Neto vai aderir ao PT. Veja bem, veja como é a mudança de panorama. E isso vai batendo e vai divulgando a mão cheia e muita gente incauta vai assimilando isso. Então tem que ter, sim, uma contra-informação. Tem que ter dados verdadeiros para combater essa mentira espalhada na nossa cidade. Minha Nossa Senhora, nas redes sociais, decantava-se que Tapiti hoje não é mais Tupamaro. Mas você veja, que cretinice. Ora, Tapiti está à frente da oposição, não é de hoje, tem mantido essa chama acesa. É claro que não é só ele. E é evidente, essa chama na luta, na resistência sempre, né? Eu vejo que durante esse percurso de resistência, de oposição do grupo de Juarez Tapiti, podemos dizer assim, do Tapiti Neto, do Mauro Tapiti, de todos, eu vejo que em determinados momentos foram situações extremamente difíceis, mas permaneceram nessa resistência, na oposição, sem dar a mão à palmatória, né? Porque muitas vezes nós somos obrigados, né, a fazer determinadas coisas, mas dentro do grupo sempre teve essa consciência de liderança do Tapiti em dizer que nós não aceitaríamos determinados fatos e continuaríamos mesmo sem nada no bolso, como nós já estamos há muito tempo, somos acostumados a essa resistência, gostamos de resistir, né? Mas buscando esse objetivo que era chegar à prefeitura de Oeiras com o Ailton naquela época, naquele momento, e infelizmente isso se frustrou no meio do caminho, né? Mas esse perfil de liderança na resistência, no lado opositor, essa é uma característica que nós temos e fazemos isso com muita honradez. Olha, Tapiti Neto, como qualquer político, como qualquer ser humano, tem lá os seus defeitos, como eu tenho, você tem, mas querer dar uma dimensão que se está querendo dar, dizer que Tapiti Neto está fazendo corpo mole, ou estava fazendo corpo mole na campanha de Ailton, brincadeira, né? Vai contar outra. Agora, é evidente que
ninguém vai estar aqui a manietar quem quer que seja. O candidato, ele tem que ter consciência que ele é um líder. Os seus apoiadores, os seus parceiros de luta têm que ter voz? Tem. Mas a decisão cabe ao timoneiro, ao capitão do barco, e é a pessoa do candidato. Se o candidato tergiversa, se o candidato vacila, se o candidato desiste, é uma demonstração de fraqueza, de falta de confiança, não apenas para efeito eleitoral. Isso dá um reflexo. Podemos legitimamente fazer uma projeção para uma vida administrativa. Com que confiança podemos ter mesmo pessoa que age dessa maneira? E as influências negativas, querendo que as pessoas não sejam descartadas, então, e só as novas pessoas que possam ser vistas e tidas como grande responsável pela luta partidária e oposicionista na cidade. Brincadeira, né? Olha, só para a gente terminar fechar esse quadro, nós vamos passar para um outro quadro bem mais rápido, porque a gente já está também no final, mas me pediram aqui para dizer quem são essas influências negativas. Aí, segundo a gente consta aqui, são os espíritos de porco, aqueles que não querem o bem de Oeiras, aqueles que têm uma ideia minúscula ou inexiste qualquer projeto de crescimento ou que beneficia, né, de fato a nossa Oeiras. Quando nós citamos aqui que algumas pessoas têm espírito de porco, esse se revela como aquele que não tem sequer, né, o domínio da sua capacidade intelectual para imaginar uma Oeiras diferente. Ou seja, na cabeça dele, Oeiras tem que ser exatamente como eles imaginam. E não é isso que o povo de Oeiras imagina. O povo de Oeiras pensa numa cidade que tem uma capacidade de desenvolvimento. E é dentro desse assunto que nós estamos aqui a discutir esse desenvolvimento, ideias, né, diálogos. E eu acho que o mais importante daqui para frente é sentar à mesa e discutir os projetos para Oeiras. Projetos, inclusive, que nós chamamos de projeto de desenvolvimento. E é essa a pergunta que eu quero fazer. Se pudesse opinar, eu acho que a pergunta tem que ser reformulada. Podendo opinar, principalmente enquanto cidadão oeirense, o que poderia trazer de desenvolvimento para Oeiras em ideias e projetos? Bem, eu só posso dizer e espero que todos os candidatos da nossa cidade possam ter conhecimento, não superficial, mas profundamente saber dos gargalos de desenvolvimento de nossa cidade, ter a convicção e a determinação de querer enfrentar isso através de estudos, através da ciência, através das leis, através da representação do corpo político, porque todos esses assuntos têm que ser devidamente debatidos por cada candidato. E aí eu tenho que fazer uma ressalva. Já tem dado demonstração de conhecimento, de responsabilidade, de comunhão, de procurar fazer um trabalho participativo, o pré-candidato Ícaro, que, dentre tantas outras bandeiras que tem levantado e discutido, e vai discutir muito mais, a questão da digitalização na vida administrativa do município de Oeiras. Porque não se pode conceber aqui em Oeiras
você requerer uma certidão que não possa ser pelo via da internet. Então, eu estou simplificando aqui porque eu não posso me alongar a dizer detalhes de como isso poderá se proceder. Principalmente ele que tem formação técnica, científica, para implantar um serviço dessa qualidade. Então, o que eu vejo é que chega de tanto desinformação, de campanha negativa contra os outros, vão fazer é propugnar ideias que a cidade merece debater, conhecer, mostrar, trazer dados para a população. E isso é que o povo necessita e quer. Não é saber de sabedoria, de quem, um empreguinho que deu aqui para acolá, o DAS, numa repartição ou noutra. Isso aí é vergonhoso. Isso aí, aliás, sabe o que é isso? Corrupção eleitoral. Então, isso é infringência das normas eleitorais. O certo é que é o debate das ideias que deve prevalecer. E nessa toada, eu gostaria de enfatizar uma bandeira que se levantou há muito tempo, que é o anseio de ter em Oeiras um campus da Universidade Federal do Piauí. Cleto, eu me lembro que mais ou menos em 73, 74, o professor Posidônio Queiroz teve uma palestra com Juarez Tapiti, propugnando, já que tinha havido há pouco tempo a instalação da Universidade Federal do Piauí em Teresina, que se criasse um campus aqui em Oeiras. E essa pauta foi discutida por Juarez junto à reitoria e a outras lideranças políticas, que não encontrou eco, porque a representação política de Picos, à época muito forte, o senador da República, Elvídio Nunes, não, vamos botar para Picos. Você veja o que é uma decisão política, né? E aqui eu fico louvando a memória do professor Posidônio, que teve essa ideia antes mesmo. Então é assim. Então, isso há mais de 20 anos, essa ideia é recorrente em nossa cidade. É o clamor da população. Que eu me lembro que o reitor Júnior, estou esquecido o nome do reitor, esteve aqui verificando, mandou uma equipe para verificar o local para construir, foi aberto um processo, mas a coisa abafou. Esfriou. Mas lá na frente, essa bandeira foi reerguida pelo Assis Carvalho e que esteve próximo mesmo de acontecer essa melhoria. Mas também naufragou-se a ideia nos problemas em nível federal. Não deu certo. Mas foi montado uma campanha aberta em 2014 sobre esse tema, de sorte que esse assunto é recorrente e eu espero que o próximo prefeito, que todas as lideranças da nossa cidade, de todas as representações, queiram de verdade fazer acontecer esse cometimento, porque isso é imprescindível para o desenvolvimento da nossa cidade. É até mesmo um reparo histórico, porque aqui existia em Oeiras, na época que era a capital, o Liceu Piauiense, a Escola de Educando e Artífice, duas instituições de educação e de arte que foram transferidas para Teresina. E o Oeiras ficou a ver navio. Ora, em outras cidades houve a mudança da capital, as instituições lá existentes permaneceram. Aqui o Oeiras foi tão terrível que um hospital instalado com tudo ali ao lado da Igreja do Rosário
caiu miseravelmente, porque não tinha conservação, porque todos os equipamentos foram para Teresina. Uma política de terra arrasada que nos deixou. E nós temos essa obrigação de contribuir para reerguer essas bandeiras e atingir um nível de desenvolvimento baseado na educação e na arte. Assim, são bandeiras que todos os oeirenses devem tomar conhecimento e se espera mesmo da representação do município, do Estado e da República que tenha a devida atenção e interesse verdadeiro para que a gente possa ter essa consecução desse propósito tão elevado e necessário para a nossa cidade. Bom, são 8 horas mais 12 minutos. Nós conversamos com o Dr. Carlos Rubens, cidadão oeirense, e que nos trouxe aqui uma lacuna vasta de esclarecimentos nesse programa. E, enfim, dizer que nós temos essa disponibilidade sempre de estarmos aqui discutindo as coisas de Oeiras, buscando as melhorias, né, para nossa querida Oeiras, e colocar sempre essa disponibilidade dessa emissora, que é esse elo de comunicação, né, para o povo de Oeiras, e essa disponibilidade, doutor Carlos, sempre para que debatamos aqui esses assuntos que são de profundo e integral interesse da nossa população. Bem, eu tenho um canal aberto de comunicação pelas redes sociais, todos me conhecem, eu tenho acesso a admitir a adoção de quem me pede, e que esteja CPF, porque quando eu vejo que é uma fake news, uma pessoa que cria um perfil falso, eu elimino, porque comigo é o seguinte: tudo que eu digo, que eu faço e pratico, eu assino e me responsabilizo. Então, a pessoa que quer dialogar comigo nas minhas redes sociais, ou aqui nessa emissora, ou qualquer uma outra, de forma anônima, covarde, não é comigo. Eu sou apto ao debate, agora não vou aceitar apurrinhação, provocações de qualquer mequetrefe. E eu estarei sempre atento a convite da emissora, ou quando eu assim achar conveniente, também vou procurar ter acesso a esse microfone. E estou aqui para informar, para, modéstia à parte, influenciar através das minhas palavras, dos meus atos, das minhas análises, a formação da opinião pública. Muito agradecido desde já. São 8 horas mais 14 minutos. Este